Não, a gente faz. Bota aqui pro ladinho aí. No final, antes da ceia, a gente faz. Não vai. A gente vai perder esse clima aí que veio do louvor. Mateus 6. Você abriu, diga amém. O texto é fantástico, o texto é famoso. Todo mundo conhece o texto. Mateus 6, verso de número 9. Você abriu, diga amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu paro aqui. Obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo aquilo que nós temos podido te conhecer, Jesus. Eu tenho feito uma oração e sigo fazendo a mesma. Nós não queremos ficar mais inteligentes, nós queremos te conhecer mais. Nós não queremos ser letrados. Nós não escutamos uma pregação para pregar de novo, escutamos uma pregação para nos dar a revelação de qual é a sua próxima ação. Nós escutamos algo para sermos transformados por esse algo, para vivermos. Ó Deus, que o Senhor possa gerar um impacto hoje em nossas vidas. Fale conosco, ministra sobre nós de maneira poderosa, para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Eu falo para vocês que eu vou me enviar, mas eu vou mesmo. A pastora vem pregar, é 2 águas, 2 suco. Eu venho pregar, irmão, não tem nada, não tem água, não tem copo. Eu falo que eu sou preterido nessa igreja, eu falo, irmão, eu falo que eu sou preterido. Eu falo pra vocês vão sentir minha falta. A hora que eu me enviar, vocês vão sentir minha falta, vocês vão. A grande pergunta de hoje é: assim na terra como é no céu. Eu sei que o tema é sugestivo para hoje. Crucifica o idiota que é em mim. Eu sei que é duro a expressão, mas eu queria começar com um texto famoso, porque a gente ora e a gente lê essa oração milhares de vezes. E Senhor, Pai nosso está no céu, santificado teu nome. Virou uma reza, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... A grande pergunta que eu preciso fazer é: como é no céu? Eu sei que a gente ora de qualquer jeito, e a gente não parou para perguntar isso. Como é que eu oro assim na terra como é no céu, se eu nunca me perguntei como é no céu? Como é que eu quero implantar algo nessa terra se eu sequer entendo como é no céu? E qual é o problema? Nós caímos na presunção de acreditarmos que algo é no céu porque na terra deu certo. Ah, na terra é assim, então no céu deve ser assim também. Ah, esse é o biotipo de casamento. Você já imaginou o biotipo de pastor que você tem? Não é, o que você vai pensar? Que Deus pegou o cara mais certinho. Pegou esse cara mais certinho, levantou. Esse cara é perfeito. Mas a história bíblica, ela não conta isso. O Noé ficou bêbado. O Abraão vendeu a mulher 2 vezes. Eu costumo dizer que o Abraão é o primeiro gigolô da face da terra, né? Porque eu sei que é duro o papai Abraão, eu sei que você pode ficar chateado comigo, mas ele vendeu a mulher 2 vezes. E ouso te dizer que ele não devolveu o dinheiro. Tá, fica chateado com o pai Abraão, não. O Moisés matou um homem. O Davi era aquele amigo que a gente nunca teria. Irmão, eu sei que você fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deixa ele conversando com a sua mulher pra você ver. Você botaria o Davi na sua casa uma semana? Não. Parece hipócrita, irmão. Não. Mas você quer um homem segundo o coração de Deus. A grande questão é que não adianta ser um homem segundo o coração de Deus se a mão está suja de sangue. Eu repito. Não adianta. É tempo de uma igreja com mãos limpas. Ainda que tenhamos pecados, mas que nós possamos todo dia ao Senhor e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ser limpo. Chega de uma igreja que grita: olha para ele, quando é que nós vamos olhar? Olha para mim também que eu estou olhando para ele.
Quando é que nós vamos olhar? Olha para mim porque eu estou tentando imitar ele. Quando é que nós vamos parar e refletir em cima disso? Quando? Já parou para pensar que o Brasil não tem problema com Jesus, mas tem problema com a igreja que diz que é de Jesus? Porque talvez nós tenhamos uma igreja que expressa uma imagem que nunca foi de Cristo, sempre foi a imagem da própria pastor, da própria liderança, uma imagem egoísta, uma imagem de vaidade. Chega. O sonho de Deus nessa terra é a expressão do céu. Só que o homem, ao pecar, ao olhar para a serpente, o homem produziu independência, desobediência, anarquia. E o que nós vemos na terra hoje é a ausência de céu. Nós temos muitas igrejas, mas pouco céu. O que Deus nos mandou abrir não foi placas de igreja, foi expressões do céu na terra. O que vai mudar a sociedade, eu preguei ontem isso na faculdade, o que vai mudar a sociedade não são placas de igreja, e sim famílias que representem a Cristo. Só que você está aqui para ser edificado, para ser alimentado, para ser aperfeiçoado, para ser alinhado, para de vez em quando apanhar um pouco, faz parte do processo todo. Mas não é a placa que vai mudar nada, são as pessoas que vão mudar tudo. O problema é que nós viramos templos dependentes e matamos pessoas em prol dos templos. Viramos templos dependentes. A cruz tem uma garantia que tudo voltaria a ser um, céu e terra como um. O que é o homem? O homem é uma expressão do céu na terra. Porque você fala, já não vivo eu? O que é céu? Cristo é céu. A vida de Deus é céu. O sonho de Deus é céu. A mão de Deus é céu. Precisamos então entender que não basta ser um portador de Cristo, porque toda a igreja é Cristo, já não vivo eu. Só que eu preciso agora manifestar esse Cristo. A igreja é como um engenheiro que fez engenharia, mas dirige Uber. Tá, eu repito. Você se formou, você adquiriu uma posição, mas por força do ambiente ou por força da ocasião, você agora tem uma outra profissão que não é Cristo. Você não é engenheiro. É como um administrador que estuda a vida toda para ser farmacêutico. Então agora eu preciso manifestar isso. E eu preciso migrar da fé no Filho para a mesma fé do Filho. Tá. Reflete. Porque a fé no Filho te salvou. Mas é a mesma fé do Filho que Deus espera. Você pode procurar na sua Bíblia depois com calma, que você vai ver que existe uma diferença. E Deus por vezes fala para a gente ter a fé no Filho, e por vezes fala para ter a fé do Filho. Qual é o problema da igreja? É que a igreja só tem fé no Filho, porque não aprendeu a ter a mesma fé do Filho. É por isso que nós descartamos pessoas. Você teria um Judas como discípulo? Não, você está correndo do Judas. Mas Jesus se aproximou dele, chamou ele de amigo. Você nunca parou para pensar que Deus chama Judas de amigo e chama Pedro de Satanás? É loucura, é loucura. Olhos humanos é doideira. Mas por quê? Porque o Pedro tentou afastar Jesus do propósito. E o Judas aproximou ele do propósito, ser crucificado. Então entenda, por mais que você não goste, todo mundo te aproxima do propósito, é seu amigo. Por mais que ele tenha te batido, por mais que tenha te entregue, por mais que tenha te crucificado, por mais que tenha te rejeitado, ele é seu amigo. E quem é seu inimigo? É todo aquele que te afasta do propósito de Deus para a sua vida. Então eu preciso migrar. O mundo dos pregadores evangélicos vai nos ensinar a copiar visões. Eu recebo isso toda semana. A gente tem 300, 400 jovens num culto. Aí eles ligam: pastor, deixa eu te perguntar, eu tenho uma igreja com 1000 membros e tenho 50 jovens. Como é que você, com uma igreja pequena dessa, tem tanto jovem num culto? O que você está fazendo?
Resposta errada. Pergunta errada. Esse é o problema. Eles querem uma tática para encher uma igreja. E não existe tática para encher a igreja. A única maneira de se resgatar pessoas é uma vida. É a vida que atrai, é a vida que ganha, é a vida que busca, é a vida que enche, é a vida que faz permanecer. Não tem como a gente botar um monte de tática, um monte de coisa na igreja e falar: agora você é daqui. Não, você não é. Se a mesma vida não corre, se a mesma vida não caminha, você não é. Ainda que você dizime, ainda que você seja membro, ainda que você diga: eu sou casa de Deus, eu prefiro que você diga: eu sou Cristo. Apesar que o casa de Deus é bíblico, né? Então não teria problema. A gente precisa começar a entender isso, porque as pessoas querem copiar. E Deus vai contra toda cópia. Toda cópia sem vida, Deus vai contra. Porque Deus não quer resultado, Deus quer fruto. Deus não quer resultado, Deus quer vida. Deus quer vida. Passada a introdução? O que a igreja precisa hoje é a minha mensagem de hoje. A igreja precisa sair do que eu vou chamar hoje de idiotez. É assim mesmo, idiotez. Idiota é uma palavra que, se eu chamar alguém de idiota, você vai ficar chateado, porque ela tem apelo ruim. Eu vou falar, você não precisa falar amém, mas recebe. Porque a mensagem de hoje é que eu preciso, de alguma maneira, me arrepender do idiota que está em mim. Eu falei em mim para você não ficar chateado que eu preguei para você, entendeu? Eu preciso, de alguma maneira, me arrepender desse idiota que está em mim. Se eu levar essa mensagem ao que eu entendo por idiota, ela vai ficar pesada. Ela vai ficar pesada. Eu, essa semana, olha pra mim, eu recebi 2 vídeos de 2 idiotas. Não, os idiotas não foi quem mandou, não. Também. Mas o idiota foi quem estava no vídeo. Um era um pastor com unção de karatê. Irmão, eu creio em mundo espiritual, mas ó, o povo tá demais. E o outro era o pastor Thor. Ele andava com um martelo, irmão. Tocava com o martelo nas pessoas e as pessoas caíam. Eu falei: gente, veio da Marvel. A Marvel criou esse ser. Pastor, você crê em mundo espiritual? Mano, eu creio em tudo sem imaginar. Mas eu preciso diferenciar o que é espiritualidade e o que é evangelho. Por quê? Porque ao olhar isso, eu vejo que tem idiotas distraindo a igreja. Mas essa mensagem na internet vai dar ruim. Eu vejo que tem idiota distraindo a igreja. Só que não adianta eu querer que a igreja seja livre dos idiotas se eu não consigo me livrar do idiota que está em mim. Porque quando eu me livrar do idiota que há em mim, vai ter mais gente contemplando a sua majestade do que seguindo a idiotas. Ó, escuta o que eu vou dizer. Nós vamos ver os próximos 10 anos. Os primeiros 5 eu acertei. Mas nós vamos ver os próximos 10 anos. E lugares que hoje você acredita vão esvaziar. Porque a igreja está cansando dos idiotas de plantão. Está cansando. Já eu explico o que é idiota. Mas talvez até diante do que você pensou do que é um idiota, também ela está cansando também. Os lugares vão esvaziar. Porque tem gente que não quer mais esse tipo de mensagem. Não está aguentando mais. Não é porque ele não gosta da mensagem. É porque a vida que está nele está clamando por um outro tipo de mensagem. Entenda, Cristo só come Cristo. É por isso que a ceia, ele diz: esse é o meu e o meu. Não tem como você alimentar o Cristo que está dentro de outra mensagem, de outro alimento que não seja ele. Só que ele entra dentro de você para te dar vida, e você começa a comer de morte, começa a comer de escândalo, você começa a comer de vaidade. A sua vida vai ser um sucesso. Não, não vai. Deus quer matar você. A sua vida, Deus vai te dar vitória. Não, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você quer ter vitória? Primeiro morre.
destino, Cristo, mas no meio do destino tem uma cruz. E não existe evangelho sem cruz. Só a vida após a cruz, não a vida antes da cruz. Antes da cruz só tem destruição, morte, anarquia, rebeldia. Ainda que seu casamento seja bom, ainda que a sua vida seja boa, ainda que você ganhe muito bem, mas você está desviado de Deus. Você está morto. Não há vida fora de Cristo, não há presença fora de Cristo, não há graça fora de Cristo, não há igreja fora de Cristo, e não há igreja que não pareça com Cristo. A igreja é perfeita. Ainda que você tenha escutado, no dia que você encontrar uma igreja que não seja perfeita, sai dela, dobra a sua língua. A igreja é perfeita, e se você não está perfeito, se conserte você para participar dela. Eu falei que você podia ir embora. Os lugares vão se esvaziar porque chegou num tempo que tem muita gente que já não aguenta mais ser manipulado. Não aguenta. Não aguenta. 2 Pedro 1. Esse tipo de mensagem tem um problema seríssimo. Porque quando você escuta ela, você não aguenta mais escutar outro tipo de mensagem. Você não aguenta. Se você se acostuma com a mensagem de vida, você não aguenta mais mensagem de morte. Você não aguenta mais mensagem de testemunho pessoal. Não, você não tem testemunho. Seu testemunho pessoal tem nome, Cristo. Deus não, ninguém quer saber o que você fez da sua vida, irmão. Seus fracassos, suas vitórias. Ninguém quer saber disso não, irmão. Você foi chamado para contar a vida de Deus, e não a sua vida, não a minha vida. 1 Pedro 1, verso de número 16, você abriu, diga amém. 2 Pedro. Vocês estão ligados. Irmão. Olha que se eu abrir a primeira tem alguma coisa, hein? Não, vou ficar no 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua... Olha que lindo. Porque ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e as estrelas da alva apareçam em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Porque nós não vos demos conhecer, não vos fizemos saber. Isso dá a entender que ele pregava diante do que viu e não diante do que ouviu. Porque uma coisa é falar o que você ouve e outra coisa é falar o que você viu. Então nós temos apóstolos ministrando o que viram e uma igreja ministrando o que ouviu para parecer com a mensagem de outro. Eu repito. Tem muita gente que está ministrando com fundamento errado porque ministra o que ouve, ainda que seja igual, mas não viu. Fala a mesma coisa, mas não porta a mesma vida. Fala a mesma coisa, mas não carrega o mesmo profético. Fala a mesma coisa, mas não carrega o mesmo apostólico. Não carrega. Por quê? Fala do que ouve, não fala do que vê. Quer repetir. Entenda, não é a mesma coisa uma fé que produz bons testemunhos para uma fé que viu a sua majestade. Eu quero que você entenda isso. Não é a mesma coisa uma fé que vê milagres de uma fé que viu a sua majestade. Não é a mesma coisa uma fé que te salva e uma fé que viu a sua majestade. Nós temos uma igreja que viu muitas coisas, mas pouca gente viu a sua majestade.
A carta vai nos trazer a certeza que precisamos contemplar a sua majestade. Mas o verso 20 é o verso de hoje. Eu, se fosse você, marcava na sua Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Risca a palavra particular na sua Bíblia. A palavra particular vem do grego idios, que deu origem à palavra idiotes, que significa a palavra idiota. Nenhuma profecia é de idiotes, interpretações. Para você que estuda, ela está no Strong G2398. Só para quem estuda. Para quem não estuda, não tem muito o que fazer. G2398, você vai procurar no Strong, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Então o que ele está dizendo é que nenhuma profecia é de particular. Quem eram os idiotas daquela geração? Eram homens que não se envolviam com a política e nem com a economia. Preste atenção quão profundo isso é. Todo aquele que queria viver só a sua vida e não queria mudar a sociedade, para eles era um idiote. Ah, você não pegou não. Eu repito. Todo homem que vivia sem se preocupar com a sociedade, eram esses homens, os ídios, os idiotas ou os idiotas. Homens que queriam viver os seus próprios sonhos, suas próprias vidas. E esses homens, pasmem, a Grécia antiga, lembra que o Novo Testamento está em grego, eles eram excluídos do contato social, porque não serviam para influenciar ninguém. Ah, você não pegou, irmão. Você não pegou o que Deus está falando aqui. Esses homens na Grécia eram excluídos, porque se eles não podiam mudar a sociedade, não tinha por que participar dela, não tinha que usufruir dela, não tinha que dar nada para ela, não podia receber nada dela, porque eles eram idiotas, eles queriam ver só as suas vidas. Então chegamos à conclusão que o idiota era aquela pessoa que só se preocupava com uma coisa, consigo mesmo, com seus bens, com seus interesses pessoais, com seu entorno pessoal, com seus problemas sociais, e nada do que acontecia à sua volta implicava nele. Vira para esse irmão, está ao seu lado e fala assim: você é um idiota. Por isso que diz, agora vamos trazer para a igreja: nenhuma escritura é de particular interpretação. E o que é que nós vemos na igreja? Pastores que acham que Deus está se revelando só para eles. O que eles são? Idiotas. Anda comigo que eu vou te derramar tudo que eu tenho. O idiota, sai de perto dele. Irmão, se você sair daqui da igreja, você vai ser amaldiçoado. Um idiota. Porque ele está achando que é ele. Ele é o corpo de Cristo. A igreja dele é o corpo de Cristo. Só é mais um idiota. Uma das palavras que os idiotas usavam era a expressão ausentes de luz. É por isso que o texto 21 ele vai trazer, porque tinha um contexto de época, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos que falam, inspirados pelo Espírito Santo. Mas olha o 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina. Então tudo tem a ver com o idiotas, porque para eles o idiotas era alguém ausente de luz. Então agora, quando eu ouço a palavra, eu me torno cheio de luz. O que é trevas? A ausência de Deus, a ausência de luz. Então entendam, para quem quer viver, como é que eu falo isso? Para quem quer viver a sua vida privada, tudo é você tem uma sentença: ser ausência de luz.
Mas para você que entendeu que o reino é pra gente avançar e mudar tudo que tá à nossa volta, você tem uma sentença: ser cheio de luz. É por isso que tem gente que busca, mas continua em trevas, porque Deus sabe que ele tá buscando só para ele. E Deus é um Deus corporativo. Deus não tem muitos filhos, Deus só tem um filho. Pastor, não. Nós somos muitos filhos. Não, não somos não. Porque agora o Filho de Deus tem nome. Ele é o cabeça e nós somos um. Somos quantos filhos? Tudo fora desse filho não serve. Deus é um Deus corporativo. Deus criou o homem, do homem fez a mulher, corporativo. O homem fez filhos, corporativo. O jardim era para ser a multiplicação da terra. O homem deveria aumentar o jardim conforme fosse crescendo. Atos 4. Eu não sei como é que a gente vai cear hoje não, mas vamos cear. Atos 4. Eu tenho uma oração hoje, que é Deus tirar de nós todo idiota que ainda existe. Eu sei que pode parecer uma mensagem forte, mas mais forte é continuar com o idiota que existe em nós, que acha que tudo é pra gente. Orgulhoso, vaidoso, cheio de justiça própria. Atos 4, verso 13 diz assim: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com... Eles eram iletrados, indoutos. Quase igual a igreja evangélica, que melhorou o discurso, mas diminuiu a vida. Melhorou o nível de palavra, que agora eles falam bonito, mas sem vida. É um cemitério, um morto pregando para mortos. E quanto mais escuto morto, mais morto fico. Quanto mais escuto morte, mais morto fico. Mas o discurso é bonito. O discurso é agradável. O problema é que nós temos uma geração que melhorou o discurso. E cada vez mais escutamos pessoas que não têm vida para dar para ninguém. Deus, eu creio nisso demais. Que Deus está levantando pessoas nesse tempo que talvez não impressionem ninguém para falar, mas que vão ressuscitar muita gente, porque estão encarregados de vida. Se precisarmos abaixar o discurso para tocar pessoas que nós venhamos a fazer. Se precisarmos diminuir a fala para gerar vida que nós possamos fazer. Já se perguntou se as pessoas estão sentadas, estão entendendo o que as pessoas estão pregando? Não vale de nada. Vale, na internet. Para quem busca esse tipo de mensagem, as pessoas estão mortas. Irmão, se você fechar o olho, você conhece mais 10 pessoas mortas dentro de uma igreja. Fala até o nome do que vive, mas está morto. Morto. Como é que eu falo isso? Qual é a diferença entre o mago Simão, vocês conhecem, amém? E um artista gospel que quer vender CD dentro da igreja? Respira. Qual a diferença entre alguém que está buscando poder e alguém que está buscando dinheiro? Os dois estão negociando. Os dois. Agora, todo idiota tem uma sentença. Pergunta: ficar cego. Aí você tem que ler Bíblia. Todo idiota tem uma sentença: a cegueira. É por isso que você fala: eu não sei como ele não está vendo isso. Deus sabe, botou ele cego.
Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: não quer ficar cego? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Voltemos ao termo idiota. Idiota é aquele que só pensa em si, que tudo que faz tem a ver consigo mesmo. E se aquilo que Deus te deu for para você entregar para alguém, você está preparado para abrir mão? Você trabalhou tanto, mas não era para você. Você trabalhou para outro. Mas é meu. Você não passa de um idiota. E se Deus te mandou construir um monte de coisa para entregar para outro? Você está apegado a quem te deu ou ao que ele te deu? Porque se você estiver apegado ao que ele te deu, você transformou o que ele te deu em Deus. E transformou Deus em coisa. É tempo de uma geração que esteja apegado a quem deu. Ouço te dizer que tudo que Deus te der e você quiser devolver, fica com você. Mas tudo que Deus te der e você achar que é seu, Ele vai tirar de você. Pastor, não é assim. Não, Deus só pediu o Isaac de brincadeira. Quem deu Isaac? Deus. Quem pediu Isaac? Deus. Abraão devolveu Isaac? Sim. Quando devolveu Isaac, Deus falou: você entendeu quem sou eu e quem é o que eu dei. Então fica com o que eu dei. Você está preparado para Deus pedir alguma coisa que você acha que você construiu para você? Irmão, eu sou um ser desgarrado. Desgarrado. Quem está comigo há muitos anos sabe disso. Desgarrado. E eu tenho pregado aqui há 4 anos. E daqui a pouco vocês vão me ver uma vez por mês. Por quê? Porque, irmão, daqui a pouco tem outra pessoa aqui pregando melhor do que eu. Ministrando melhor do que eu. Pastor, e você? Não, me deixa livre, em nome de Jesus. Me deixa aqui, meu irmão, me deixa livre, me deixa quieto. Irmão, eu vou falar a minha oração para Deus. Eu prego porque Deus manda eu pregar, irmão. O meu sonho é me trancar num quarto, ficar eu e Jesus parado. Irmão, então você pode achar que isso é doideira. É doideira. Fazer o quê? Meu sonho é ficar quieto com Jesus. Eu Jesus, irmão. Aí Jesus fala: palavra terça-feira, palavra sexta-feira, tem que dar sábado. Mas Senhor, em nome de Jesus, vamos levantar gente, traz pastores. Em nome de Jesus, me deixa voar, Senhor. Bruno, você vai lá para o Afeganistão. Jesus. Eu estou estudando, eu estou falando, vocês não estão acreditando. Eu vou pregar nos lugares que cristão é perseguido. Irmão, no Rio de Janeiro não vale isso não. É pregar e ter tiro. No Rio de Janeiro não conta esse negócio não. Que é quem está acostumado com isso. Irmão, entrar onde ninguém quer pregar, porque assim, pregar nos Estados Unidos é mole. E ganhar em dólar. Eu quero ver pagar para pregar. Sem tirar foto. Porque o evangelho na África que foi pregado está errado. Tanto está errado que hoje é o continente com o maior número de cristãos no mundo e o mais pobre. A conta não fecha. Então está errado o evangelho que foi pregado. Porque foi pregado o evangelho da salvação. Você está salvo, sua vida está completa. Isso é uma verdade? Mentira. Eles não mudaram, não foram transformados, não repensaram a vida deles, não aprenderam em Deus a criar coisas. Porque o evangelho tinha que ser pregado, o evangelho do... Ou seja, a igreja evangélica, em vez de ajudar, está piorando as coisas. Vai olhar lá, pastor que não pisa no chão. Uma demência. Não, perdão. Apenas um idiota. Usufruindo do povo. Tem muito pastor que vai sofrer as consequências um dia. Porque naquele dia, talvez ele vá descobrir que ele usou a mulher do irmão mais velho. Eu repito. Lembra de um homem que o irmão mais velho morreu? E ele ia ter relação
Ah, você tem que pegar, irmão. E ele ia ter relação com a esposa do irmão que morreu. Ele tinha relação. Tem criança? Eu vou falar de um modo mais, por favor. E ele botava o sêmen para fora. Lembra? Então ele tinha uma noite de prazer. Mas ele não queria gerar um filho, porque o filho não era dele. Essa é a igreja evangélica com seus pastores. Transando com a mulher do irmão mais velho, mas não quer multiplicar, porque a geração não é dele. É disso que você tem que fugir. Porque senão você financia isso. É isso que a igreja está financiando. Noites de prazer. Vem pra cá, o culto da vitória. Nada contra você ter vitória. Noite de prazer. Vem pra cá, se você tá com problema, vem pra... Não, irmão. Vem pra conhecer mais dele, pra viver mais nele, pra absorver mais dele, pra crescer nele. E quando é que a gente faz isso? Irmão, eu tô aqui e outra vez sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quantas vezes? Outra vez. E quantas vezes? Outra vez. Até que. Chega. Chega de levantar uma igreja por noite de prazer. Chega de uma igreja que venha domingo para o culto para passar a semana bem. Não! Você não vem para ser abençoado, você só vem porque já é abençoado. Você não vem buscar coisas, você vem ver Ele, buscar Ele, viver nele, absorver dele, aprender dele, comer dele, orar nele. Porque tudo diferente disso é um idiota. É tempo de uma verdade que absorva o ambiente, querido. É tempo de uma verdade que absorva essa nação. E eu creio demais nisso. É tempo de uma verdade que absorva tudo à sua volta. Porque é um tempo que Deus está se levantando contra toda injustiça que se levanta contra a verdade. O problema é que você está achando que Deus vai se levantar contra a injustiça que se levanta contra você. Porque você é um idiota. Deus se levanta contra toda injustiça que se levanta contra a verdade. Porque o foco de Deus não é você. É a extensão da verdade. Porque a verdade não é uma literatura. A verdade é o próprio Cristo. Não, pastor, que é isso? Ele diz, eu sou o caminho, fora de mim não tem caminho. Eu sou a verdade, fora de mim tudo é engano. E eu sou a vida, fora de mim tudo é morte. Eu não quero falar do que eu ouvi. Eu quero falar do que eu vejo. Eu não quero levantar nada debaixo do fundamento errado. Eu, Bruno, não posso falar de muitas coisas, não. Mas se tem uma coisa que eu posso falar, irmão, é que nunca me interessou ser aceito em ambiente nenhum. Nunca me interessou puxar saco de ninguém. Todas as portas que Deus abriu para essa casa foram abertas porque as pessoas ligaram e falaram, olha, vem caminhar com a gente. Foi o apóstolo Gustavo hoje. Eu não iria dizer não, que eu não sou bobo, né? Mas nós fomos convidados. Pastor, você não quer vir participar do nosso discipulado, não? Assim, bota meu nome aí, não precisa nem perguntar de novo. Mas eu nunca fiz nada para ser aceito no ambiente. Inclusive, eu acho que eu fiz tudo para não ser aceito em ambiente nenhum. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu vi, irmão. E eu não vi um versículo. É tempo da gente entender o que nós temos de errado e eu preciso abandonar isso. As nossas escolhas erradas e particulares têm influenciado na parada do reino nessa terra. Tem.
Eu falei isso aqui ontem. Todo mundo aqui já viu isso. Deus abunda num mês e você ganha um dinheiro naquele mês. E no mês seguinte, 2 meses depois, tem uma escassez. Aí você fala assim: eu vou ter que diminuir as minhas atividades no reino, porque eu tive um mês ruim. Você não entendeu o evangelho. Deus te deu o sustento pro mês ruim. Você que não soube guardar, porque você achou que aquele dinheiro era apenas particular. E aí, o dia mal chega para todo mundo. No dia mal, você paralisa a sua vida no reino para você pagar suas contas, e realmente você está certo. Mas você está julgando o dia mal e não que você não passou de um idiota, porque Deus te deu para sobrar. Você que gastou com o que devia. Eu sei que é triste isso, mas é uma verdade. Se nós não quisermos abrir mão do idiota que é em nós, irmão, a sociedade vai continuar morrendo e os magos continuarão prosperando. Se pergunte se hoje dentro de uma igreja evangélica nós temos mais feitiços ou mais palavra de Deus. Hoje eu tenho um convite para você. Quer te livrar do idiota que há em você, querido. Eu sei que a mensagem é dura, é triste, mas é real. Sabe por quê? Porque eu não quero um culto com uma mensagem de vitória. Eu quero um culto que você vá para casa se arrependendo de quem você é. Não importa se Paulo, se Apolo, se Timóteo. Por que não importa? Porque se todos estamos vendo o mesmo, todos estamos impartindo o mesmo. Como é no céu, pastor? Um trono, 24 anciãos. Mas quando o rei aparece, você só vê um rosto. Porque eu sei que você pode perguntar quem são os 24 anciãos e tem milhares de teorias para isso dentro da igreja evangélica. Nós temos uma crença a respeito disso, mas hoje pouco importa isso. Porque a única certeza que eu tenho é que se for como no céu é, aqueles homens estão prostrados. Você não sabe quem é quem, você não viu ninguém. E o único rosto que você vê é daquele que vive. O único rosto que você vê é daquele que está vivo. Porque rosto nenhum importa. É por isso que em Gênesis 1:26 Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. E que imagem era essa? A imagem do céu. E que imagem é no céu? A de Cristo. Porque o texto de Colossenses vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só tem uma imagem, a do Filho. Mas a igreja evangélica quer ter outra imagem que não seja a dele. O próprio Deus não tem outra imagem. O próprio Deus, a palavra de João vai dizer: porque o Pai não foi visto por ninguém, mas quem vê o Filho, o problema é que nós temos uma igreja, eu tenho repetido isso semana após semana, que contempla algo diferente que não é Cristo. A palavra vai dizer no texto de Salmos que se você ficar contemplando a imagem, você vai se transformar semelhante a ela. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não toca, tem perna e não anda, amém? Por quê? Porque eu me torno semelhante a tudo aquilo que eu contemplo. Se nós temos uma igreja fofoqueira, é porque eles estão contemplando um fofoqueiro. Se nós temos uma igreja vaidosa, tenha certeza que tem um vaidoso pregando para ela. Se nós temos uma igreja egoísta, é porque tem um egoísta pregando para ela. Mas se nós temos uma igreja caminhando para se parecer com Cristo, se eu tenho uma igreja caminhando para se parecer com Ele, é porque eu estou olhando para Ele. E ao olhar para Ele, eu descubro que não há nada em mim que Ele queira. Hoje,
Eu quero orar antes de ceiar. Eu preciso abrir mão desse idiota. Eu preciso abrir mão do idiota que é em mim, que quer levantar o meu ministério. Porque o idiota está preocupado com posição. O idiota está preocupado com aquilo que as pessoas vão ver dele. Mas quem está em Cristo, irmão, sabe que o desviado de hoje pode ser o rei de amanhã. O rejeitado de hoje é o ministro de amanhã que vai ganhar uma multidão. O excluído de hoje é o pastor de amanhã. O tímido de hoje é o que mais fala. E o que eu tenho que fazer? Nada. E tudo. Nada, porque você tem que entender que nada na sua vida compra esses lugares. O seu dízimo alto não compra esses lugares. A sua oferta magnífica não compra esses lugares. Não há pacto que compre esse lugar na sua vida. Aliás, há o que Deus fez com o Filho de Deus. Essa manhã eu preciso entender que, e toma carinho que eu vou dizer, não há prestígio nesse lugar que eu tô. Só há responsabilidade. Não há prestígio aqui em cima, queridos. Eu sei que muita gente entra na igreja sonhando estar aqui em cima, mas não há prestígio. Só há responsabilidade. Porque cada palavra que eu disser eu vou dar conta dela. Não há mérito em estar aqui em cima. Porque um dia de frente para ele vai perguntar tudo que eu preguei. E eu vou dar conta de cada palavra. E eu vejo uma igreja querendo subir no altar o tempo todo. Eu quero isso. Não, irmão, não faça isso. Esse não é um lugar de prestígio. É um lugar de responsabilidade apenas. Sabe qual é a maior responsabilidade de quem está aqui em cima? Eu vou repetir. Você sabe qual é a maior responsabilidade de quem está aqui em cima? Pergunta. Não deixar que idiotas falem. Não deixar que idiotas continuem proliferando o engano que tem proliferado nessa geração. A responsabilidade não é ter uma igreja cheia, ainda que bonita seja. Hoje nós precisamos de uma oração. E essa oração é: Senhor, mata o idiota que está em mim. Que minhas idiotices não impeçam que meus filhos te conheçam. Só um idiota quer um microfone. Eu vou repetir para você entender. Só um idiota quer um microfone. Só um idiota. Para onde nós estamos entrando? No tempo que nós estamos entrando nessa casa. E o tempo que nós vamos expressar. Nós precisamos garantir que essa noite Deus vai crucificar cada idiota aqui presente, irmão. Nós precisamos entrar nesse tempo de entender que Deus não quer o meu individualismo. Não quer. Não quer. 1 João 1. E eu encerro aqui, louvor, pode subir. João 1. Você que veio hoje e não veio no retiro, essa palavra é complemento de uma palavra de casa paterna que eu dei no retiro. Você que veio hoje e quiser assistir a palavra do retiro, me manda uma mensagem que eu te encaminho essa mensagem. Ela está privada, não está no YouTube. 1 João 1, verso número 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram uma palavra de vida. Meu irmão, preste atenção nisso, irmão, que nós estamos lendo hoje. Preste atenção no que está acontecendo hoje aqui.
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que os vossos gozos se cumpram. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Antes de você querer anunciá-lo, queira vê-lo. Se você tiver que parar tudo na sua vida, pare, irmão, para contemplar e poder pregar o que você está vendo. Pastor, que é isso, pastor? Que nós possamos pregar do que vemos. Que hoje possa ser crucificado todo idiota que quer levantar o seu ministério. Todo idiota que acha que Deus se manifesta a ele por causa dele, dá dom para ele por causa dele, que Deus possa crucificar isso hoje. Sabe por quê? Porque a partir daí eu tenho certeza que quando você abrir a boca, Deus carrega o ambiente de vida. Deus carrega a atmosfera de vida. Se você tem um idiota para crucificar hoje, fique de pé. Vai por mim. Pastor, eu tenho um idiota para crucificar hoje. Tenho.